do Senhor Jesus? O nosso coração está alegre, vivendo um sentimento novo, que nós não sabemos como explicá-lo, mas é algo muito bom, algo especial que nós estamos vivendo nessa noite. E nós estamos felizes por ver cada irmão aqui, cada pastor, cada liderança. E eu queria chamar a sua atenção nesse momento, né? Foi me dado o privilégio e eu me sinto muito honrado de poder ministrar uma palavra ao coração, ao nosso coração. Essa palavra tem queimado no meu coração já há algum tempo e é a palavra tema desse encontro. Então, abra a sua Bíblia ou o seu smartphone em 2 Crônicas, capítulo de número 7 e versículo de número 14. E eu queria que você prestasse bastante atenção, como você está atento até agora. É uma palavra bem objetiva, porém, eu gostaria de colocar uma temática. A solução para os problemas da nação. E nessa noite eu me sinto honrado e o pastor Edson já falou aqui do nosso encontro de pastores, a última sexta-feira do mês. Esse mês vai ser lá na Carla Diniz e os pastores, nós estamos percebendo que é possível caminhar junto. É possível. Glória a Deus. E nós estaremos lá, como toda a última sexta, nós estamos reunidos, normalmente ali no gabinete do prefeito, na sala onde é tomada as decisões, né, Glaucio? É aberto para os pastores orar, abençoar as decisões que estão sendo tomadas também nessa cidade. E eu queria convocar vocês. Está acontecendo coisas extraordinárias no céu de Ribeirão das Neves. Ano que vem nós teremos o nosso Ribeirão das Luzes. Eu pedi autorização aqui para falar e foi autorizado um evento voltado para o povo cristão evangélico na cidade. Isso tudo, irmãos, é resposta de oração e de unidade. Então entra debaixo dessa unidade, porque Deus tem coisas grandes para fazer no meio de nós. Se você encontrou, diga amém. É bem conhecido e diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, repita comigo, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, diga assim: então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Com a Bíblia aberta, por favor. Eu disse aqui no princípio que isso era a solução das nações. Essa é uma resposta de Deus para um rei, quando esse rei já preocupava com o caráter do povo, da nação, as falhas que o povo poderia cometer. E esse rei tem a capacidade de perguntar a Deus: se caso o povo entrasse por um caminho errado, o que esse povo poderia fazer para alcançar o favor de Deus? E Deus deixa a diretriz que pode mudar uma nação. Deus deixa bem claro que o seu povo, que chama pelo nome dele, antes de receber a vitória necessária pelo momento, se este povo se humilhasse e orasse. Eu estava pensando nessa palavra aí. O caminho para a vitória da nação é esse. Antes de Deus responder, o povo precisa se humilhar. E antes de orar, o povo precisa se humilhar. Deus está deixando bem claro: não é bom que o meu povo chegue para orar diante de mim sem antes se humilhar. E se nós observarmos pela palavra do Senhor, pedir a Deus humildade não é bom. E pedir a Deus que nos humilhe também não é bom. Porque há um remédio para o que se torna contrário à humilhação. O contrário de humilde é soberbo. E se nós pedimos a Deus para tratar a nossa
soberba, nos dando humildade. O remédio para soberbo é abatimento da parte de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, ele dá graça ao humilde. Antes, porém, ele abate o soberbo. Humilhar não é dom. Humilhar não vem de Deus. Humilhar tem que partir de nós, entendendo o exemplo do nosso mestre, conforme Paulo deixou escrito, que mesmo ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele humilhou a si mesmo. Deus não vai trazer humildade para nós, porque o ato de se humilhar é individual. Aleluia. E é uma igreja que tem o segredo da vitória da nação na mão: humilhação diante de Deus. Glória! A Bíblia não diz que Deus exalta os humilhados. Não. A Bíblia diz que Deus exalta a quem a si mesmo se humilhar. Aleluia. Então nós devemos entender que a igreja do Senhor precisa se humilhar diante desse Deus. Talvez, com todo respeito a todos que aqui estão, a nossa bola está meio alta. E nós temos aqui o remédio que vai doer na nossa carne. Verdade. Porém, eu estou disposto a pagar esse Aleluia. preço. Me humilhar diante das potentes mãos do Senhor. Porque a Bíblia está registrado conforme Pedro disse. Porque a seu tempo Ele vai nos exaltar. Então o remédio para a nação é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Depois que nós nos humilharmos, nós poderemos orar a esse Deus. E depois que nós orarmos e nos humilharmos, nós devemos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Aleluia. Talvez você vai dizer: pastor, eu não estou em maus caminhos. Isso quer dizer que você não está diante de Deus. Porque é impossível alguém estar diante de Deus e não entender que precisa mudar a cada dia, precisa melhorar a cada dia, precisa se arrepender a cada dia. Então o remédio que Jesus deixa, ou a palavra do Senhor tem deixado para nós: primeiro, humilhe-se, orem. Eu falei arrepender dos maus caminhos, mas a terceira coisa é converter, ou melhor, antes de converter dos maus caminhos, é buscar a face do Senhor. E eu disse aqui, depois que nós humilhamos, nós oramos, aí nós passamos a buscar a face do Senhor. Nós certamente enxergaremos que algumas coisas na nossa vida precisam ser consertadas. Então o segredo para a nação hoje é esse: a igreja tomar uma posição de humildade, orar a Deus, porque eu já disse, não se achegue diante de Deus antes de se humilhar. Orar e buscar a face do Senhor, está escrito. Orar e buscar a face do Senhor é diferente, porque eu posso fazer uma oração de 5 minutos, mas buscar a face do Senhor implica intensidade. Eu faço até estar diante de Deus, com insistência, com devoção. E eu quero dizer algo aqui, talvez você vai dizer assim: meu Deus, eu não vim aqui para ouvir isso. Estar aqui hoje só não adianta. A igreja precisa continuar esses atos. Glória. Amanhã, quarta-feira, quinta-feira, depois do dia 30, em que eu creio que Deus vai nos dar vitória. Aleluia. E eu já sugiro nós voltarmos aqui para agradecer a Deus. Glória. Porque nós viemos clamar a um Deus que tudo pode. E isso não é o Hélio que está dizendo, há um remédio.
remédio para a nação, e o Espírito de Deus está nos orientando nessa noite. Se você se humilhar, eu vou permitir você entrar na minha presença para orar, até que a minha face seja manifestada a você, e você saberá que precisa ajustar a rota. E olhe para cá, por favor, porque Deus está pedindo 4 coisas para fazer 3 por nós. Depois de humilharmos, orarmos, buscarmos a face do Senhor e arrepender dos nossos maus caminhos, lá vai a palavra profética: Ele ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Deus fará isso para a glória do nome dEle. Então a palavra de Deus está nos induzindo nesta noite. Igreja do Senhor, vamos nos curvar diante desta palavra. Aleluia. O remédio para Ribeirão das Neves, o remédio para o Brasil, o remédio para Minas Gerais. E eu estava tomando banho hoje, e eu tenho propriedade para falar isso. E pensando um pouco, a igreja nunca fez mal para ninguém. Jesus nunca fez mal para ninguém, pelo contrário. E quando eu digo que eu tenho propriedade para falar isso, porque ai de mim se não fosse o Calvário e a igreja. Mas eu quero dizer mais: ai dessa sociedade se não fosse a igreja. Porque só aqui está cheio de ex-homicidas, traficantes, que poderia estar dando problema para essa sociedade. E a mãe não abraçou, as autoridades públicas não abraçou, mas a igreja abriu as portas para nós. Então é mentira de Satanás que a igreja traz problema. Pelo contrário, há mais de 2000 anos vem trazendo a saída, a solução e a vida, que se chama Jesus de Nazaré. Então você tem autoridade, porque o Calvário te autorizou. A saída está na igreja através do Cordeiro. Então nessa noite eu quero tornar a dizer: pastores e igreja, vai valer o preço. Vamos nos humilhar, vamos abaixar-se diante desse Deus, vamos orar um pouco mais, vamos nos buscar a face desse Senhor, deste Mestre, e vamos arrepender dos nossos